Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje o Soundbite é dedicado à última sondagem para estas eleições legislativas antes de irmos todos a votos no próximo domingo. Viva Nassau Lopes. Olá, Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. A Aliança Democrática ganha as eleições legislativas com 34% dos votos, segundo a sondagem Público RTP Antena 1. Mais atrás segue-se o PS com 26%. Está em queda o Partido Socialista. O Chega mantém-se alinhado com os 19%. Iniciativa Liberal 7%, Livre na casa dos 5%, a CDU surge mais atrás com 3%, o Bloco de Esquerda com queda para os 2%, PAN com 1%, há ainda a possibilidade dos Juntos pelo Povo eleger pelo Círculo Eleitoral da Madeira um deputado, seria a estreia na Assembleia da República. Olhando para o cálculo de maiorias, como a AD que pode chegar no melhor dos cenários aos 95 mandatos, juntamente com a Iniciativa Liberal com 13 mandatos, não seria possível alcançar uma maioria absoluta, seria apenas uma maioria reforçada deste bloco da direita democrática. Sem o Chega, nada feito. À esquerda o cenário é pior ainda, o Partido Socialista tem no máximo 72 deputados. O Chega pode eleger entre 43 e 50 mandatos, ou seja, no melhor dos cenários, mantém o grupo parlamentar como está, ou como estava antes da saída de Miguel Arruda, o Livre entre 4 e 8 mandatos, a CDU entre 2 e 5 mandatos, depois o Bloco de Esquerda entre 1 e 4 mandatos, o PAN pode ou não eleger. Ana Sá Lopes, começo por ti. Olhando para estes dados, vemos uma tendência clara. A AD sobe, o PS desce, e, portanto, a vitória dificilmente escapa à coligação PSD-CDS. Sim, isso já parece uma situação irreversível, que aliás tem sido a maioria das sondagens que têm sido publicadas dão consistentemente a AD à frente do PS. Ou seja, ou elas estão todas erradas e vamos ter uma surpresa no domingo, ou então podemos dizer que a previsão as previsões ao dia 15 de maio, 3 dias antes das eleições, dão de facto a AD, e têm dado nos dias anteriores e nos tempos anteriores. É natural que a AD ganhasse estas eleições. Eu acho que se o PS ganhasse é que seria um milagre, porque está há um ano no governo e, pelos vistos, os portugueses não se importaram muito com as questões éticas do primeiro-ministro e com o caso Pino Viva. Agora, o que também se percebe é que a AD não vai buscar um voto ao Chega, um único voto ao Chega, apesar das tentativas todas que fez, do discurso securitário, dos imigrantes. Portanto, mais vale não ir por aí. Mais vale não ir por aí, porque se a AD foi buscar votos, foi ao PS e foi ao centro, porque, aliás, com algumas das medidas das carreiras, imagino, com algumas medidas para os pensionistas que têm o complemento solidário de idosos, não foi buscar de facto à direita, nem à Iniciativa Liberal, nem ao Chega, e o grande objetivo da AD era conseguir que aquela bancada do Chega enorme conseguisse transferir-se em parte para a AD, e esse objetivo falhou, não é? E agora temos um problema outra vez de governabilidade. Instalou-se, porque não sendo, reforçando, segundo a nossa sondagem, a AD reforçando a votação e não ficando em empate técnico com o PS como estava na anterior configuração parlamentar, reforça a votação, mas também, a menos que resolva meter o Chega na equação num acordo parlamentar, não faz nada com isto. Montenegro já disse que não queria fazer nada com o Chega. Portanto, isto vai continuar. Prevejo que o PS viabilize o programa do governo, como fez no ano passado. Mas depois vamos ter governo por quanto tempo? Não sei. Mais um ano. Pois, até o próximo presidente. Até o próximo presidente fazer os programas dos governos todos, que é o que parece que ele quer fazer. Exato. Então já estou a dar de barato que Gouveia Mel será o próximo presidente, mas graças a Deus há uma campanha longa em que outros candidatos poderão afirmar-se, apesar de Gouveia Mel partir em vantagem nas sondagens. Deixa-me perguntar-te, Helena Pereira, hoje, por exemplo, no Google em Portugal, o que as pessoas mais procuram é a última sondagem das eleições legislativas. Portanto, as pessoas querem saber como é que estão as sondagens, querem saber como é que estão estes números.
E também podem decidir o seu voto tendo em conta estas sondagens, não é? Para perceber, vale a pena concentrar mais o voto nos grandes partidos, vale a pena, não há necessidade de concentrar o voto nos grandes partidos. Qual é que tu achas que, tendo em conta também esta sondagem, qual é que achas que é o efeito natural no eleitorado? Ou seja, há margem para surpresas? Por exemplo, pessoas que se calhar até votariam no LIVRE, na CDU, no Bloco, votarem no PS para tentarem dar aquele esforço final para ultrapassar a AD, pessoas que se calhar até iam votar a AD, mas já que a vitória está tão garantida, se calhar se mobilizam para ir votar. Pode haver aqui algum tipo de surpresas? À esquerda o que se verifica é que, por um lado, a distância já é tão grande entre os dois maiores partidos que é difícil haver uma surpresa. E diz também que o apelo do voto útil de Pedro Nuno Santos não está a funcionar porque o LIVRE cresce e o LIVRE está a fazer a campanha a dizer que está disponível para ir para o governo e, portanto, que votar no LIVRE é o mesmo que votar PS, porque depois os dois se unem. Não me parece que aqui o PS esteja a ganhar muito. Do lado da direita é que, perante uma indefinição da AD, ou perante a dificuldade da AD de chegar perto de uma maioria absoluta com a Iniciativa Liberal, ainda se podia estar à espera que realmente houvesse alguma concentração, mas a verdade é que mesmo assim o Chega cresce sabendo as pessoas que Luís Montenegro não se quer coligar com o Chega, não é? Portanto, mas mesmo assim as pessoas não se sentem demovidas ou não sentem que é um voto inútil o voto no Chega. Isso é que é impressionante. Ou seja... Talvez por terem algum tipo de esperança ou expectativa que sem o Chega não há qualquer tipo de solução. Pois, e, portanto... isso faz-me, faz-me crer que realmente o eleitorado do Chega não é aquele eleitorado de protesto simplesmente que nós pensávamos que era, não é? Porque isto mostra que a motivação para as pessoas votar Chega é maior do que o mero protesto, não é? Porque mesmo correndo o risco de não servir para nada aqueles deputados que elegem, as pessoas não se demovem. É isso que eu acho que é um dado novo e que mostra que o Chega pode estar a transformar noutro género de partido, não é? Há aqui também outros dados interessantes, como por exemplo, 77% das pessoas que votaram na AD vão voltar a votar na AD e já estão mais do que confirmadas, mas se olharmos para o Partido Socialista, apenas 66% diz que vai manter o seu voto no Partido Socialista. Portanto, também há aqui uma possível desmobilização deste eleitorado do PS. Depois há também outros números assim interessantes que nos mostram aqui a sondagem da Católica, como, por exemplo, quando perguntamos às pessoas se o caso da empresa do Primeiro-Ministro foi ou não importante na escolha da sua opção de voto, a 29% diz nada importante e a maioria das pessoas até diz que não teve assim grande peso. O mais importante para a decisão do voto foi mesmo os debates, segundo esta sondagem da Universidade Católica. E por isso, Ana Sá Lopes, o que eu te pergunto também é se esta campanha acabou por ser uma espécie de falhanço total para o Partido Socialista porque não conseguiu descolar, não conseguiu mostrar-se como alternativa e não conseguiu mostrar que tinha um programa alternativo para o país que valesse o voto dos portugueses e que valesse o voto também das pessoas que votaram no PS o ano passado. Sim, mas isso eu acho que tem a ver com os ciclos políticos. Acho muito difícil, praticamente impossível, que o PS conseguisse ser o partido mais votado depois de 8 anos no poder. Passou só um ano. Este governo tem apenas um ano. E a menos que os portugueses tivessem dado importância à questão da Spino Viva e da empresa do Primeiro-Ministro, que não deram, era exigir. Eu acho que quando as pessoas dizem a culpa é do líder do PS, o líder do PS não é. Qualquer líder do PS naquela situação faria o mesmo. Se tivesse lá José Luís Carneiro, o resultado. Ou seja, não, a ideia de que qualquer líder que vem em fim de ciclo é um líder que perde. Isto está nos livros, aconteceu sempre. Nunca houve nenhum líder, início de ciclo, que conseguisse ganhar. Quer dizer, conseguiu António Costa através da geringonça, porque foram 4 anos, e a esquerda cresceu, porque nem o PS conseguiu ganhar. A esquerda cresceu e permitiu a geringonça.
depois de 4 anos duríssimos do governo, teve que cumprir o programa da Troika. Portanto, não há, e claro que António José Seguro, que foi o sucessor do vitorioso José Sócrates, claro que depois apanhou com a pancada toda e era considerado que o PS não funcionava por causa de António José Seguro. Enfim, e isto são ciclos e aconteceu isto nos partidos. Quantos líderes teve o PSD enquanto quantos líderes e quantos candidatos a líder enquanto teve António Costa no poder durante 8 anos? Bem, é fazer as contas, não é? Quer dizer... Se verificar exatamente este resultado, como esta sondagem diz, é o desastre para o PS e é um pântano ainda maior na Assembleia da República. Eu há bocado depois de ver estes dados, fui rever a declaração de voto que Fernando Medina entregou no dia em que a moção de confiança do governo foi chumbada e o governo caiu, e Fernando Medina entregou uma declaração de voto que dizia que estas eleições eram evitáveis e que em ciclos curtos o governo que está no poder sai sempre premiado porque governa para o curto prazo e isso é fácil e é popular. E, portanto, basicamente, a declaração de voto de Fernando Medina dizia que isto era muito possível que acontecesse. Agora, e se isso acontecer, vai ser muito mais difícil governar na Assembleia. Luís Montenegro vai tomar posse, tal como tomou posse da última vez, a pensar qual a melhor estratégia para provocar nova crise e novas eleições antecipadas para desta vez, então, conseguir ir à maioria absoluta. A terceira. Uhum. E no PS, Pedro Nuno Santos, por muito que queira ficar até às autárquicas, vai ser empurrado para fora, quanto mais não seja por causa de um problema que ainda é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu não estou sempre a falar disto, mas é. Portanto, o tu achas que Pedro Nuno não chega às autárquicas, é isso? Eu acho que chega. Achas que não, Helena? Pedro Nuno Santos vai ser obrigado a avançar com a Comissão Parlamentar de Inquérito. E isso vai ser terrível. E vai haver pessoas no PS que vão querer afastar para que o clima seja mais respirável no Parlamento. É verdade que a Comissão Parlamentar de Inquérito divide o PS. Isso é verdade. Como este voto contra a moção de confiança, houve alguns socialistas, incluindo o Fernando Medina e outros que também achavam que o PS devia ter aprovado a moção de confiança. E reconheço isso tudo. Agora, não me parece que haja nenhum processo aberto eleitoral do PS antes das autárquicas. E depois, quem diz autárquicas, o Congresso do PS em janeiro. A não ser que o PS perca as autárquicas clamorosamente, o que aparentemente não se está a prever, eu acho que Pedro Nuno Santos vai ser outra vez, eu acho que será muito difícil perder, Pedro Nuno Santos vai ser outra vez candidato. E agora vamos ver quem é que avança, acho que Zé Luís Carneiro avançará com certeza, quem é que avança para defrontar Pedro Nuno Santos. É que o ciclo ainda é curto. António Costa também só avançou no fim. E mesmo assim, enfim, teve a sorte lá da geringonça. O ciclo é curto. Isto com o próprio Montenegro, teve sorte porque apanhou o fim do ciclo de António Costa. Teve na altura certa. A questão dos líderes da oposição é estar na altura certa, no momento certo. Não é... E a política prova-se que é feita por ciclos. Eu recordo-me do PS ter torcidado Vítor Constâncio, Jorge Sampaio, e por pouco não torcidava António Guterres, que mesmo assim teve sorte porque chegou no fim do ciclo cavaquista, mas era considerado o nabo. Assim, para vocês que já não se lembram, ele era considerado o nabo, o verdadeiro nabo, inclusive é pelo Presidente da República, Mário Soares. Isto não é fácil ser líder da oposição. Há mais alguém que tenha de tirar ilações destes resultados com uma demissão, uma substituição? Estou a olhar, por exemplo, mais para baixo, olharmos para o PAN, para o Bloco de Esquerda. O PAN desaparece, o Bloco de Esquerda entra em crise e nenhum dos fundadores sequer é eleito.
E o LIVRE, finalmente, Rui Tavares tem o seu momento de glória ao fim, desde 2014, não é? 15. Que fundou o LIVRE. Exatamente. Vai finalmente o seu discurso, que ele sempre teve este discurso de que um partido de esquerda que, quando fazia parte do Bloco de Esquerda, não é? Que o partido de esquerda devia negociar, ir para o governo, ajudar o PS, enfim. Ele sempre teve este discurso. E o PCP, pronto, se isto continuar assim, safa-se, não é? Sim. E cresce um bocadinho e, acima de tudo, que é o mais importante para o PCP, fica à frente do Bloco de Esquerda. Sim, para o PCP vai haver, os resultados podem não ser reais, mas vai haver o champanhe. Vão festejar, vão. A Soeiro Pereira Gomes. Será na Soeiro Pereira Gomes e também no Funchal, porque o Juntos pelo Povo chega à Assembleia da República e, portanto, haverá festa rija aí também. E depois vamos ver o que é que sairá daqui. A Iniciativa Liberal espera subir para sustentar uma maioria de direita com a AD. Parece pouco provável neste cenário, mas há sempre surpresas. E cá estaremos nós para acompanhar essas surpresas no domingo. Mas antes, amanhã, cá voltaremos ao Soundbite com as apostas desta noite eleitoral. Um beijinho até amanhã. Beijinho até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.